O prestigiado Thornfield Concert Hall fervilhava de expectativa enquanto Marcus Chen, de 38 anos, terminava de polir as peças de latão no grande palco. Seu uniforme de zelador verde-oliva e os materiais de limpeza o marcavam como parte da equipe de manutenção. Quase invisível para os patronos elegantemente vestidos que em breve preencheriam as poltronas de veludo vermelho para a apresentação de gala da noite. Marcus trabalhava como zelador no Thornfield há 2 anos, um emprego que lhe permitia a flexibilidade de buscar sua filha de 6 anos, Emma, na escola e estar em casa com ela à noite. O trabalho era honesto e estável, pagando o suficiente para cobrir seu modesto apartamento e as necessidades de Emma, embora estivesse longe da vida que ele uma vez imaginou para si mesmo. Aquela noite era a gala anual da Fundação Thornfield, um evento de arrecadação de fundos de gala que reunia os filantropos mais ricos da cidade, líderes empresariais e a elite cultural. O salão brilhava sob as luzes quentes do palco, enquanto Marcus fazia seus preparativos finais, garantindo que cada superfície estivesse perfeita para os convidados ilustres, que chegariam dentro de 1 hora. Enquanto Marcus limpava ao redor do piano de cauda que dominava o centro do palco, ele não pôde deixar de pausar e olhar para o magnífico instrumento. A superfície preta polida do Steinway refletia as luzes do palco como um espelho, e Marcus sentiu a familiar dor de anseio que ele havia aprendido a suprimir ao longo dos anos. Quase terminando aí, Marcus, chamou James Wellington, o CEO de 52 anos da Wellington Industries e presidente do conselho da Fundação Thornfield. Wellington usava um smoking preto impecavelmente cortado e se portava com o porte confiante de um homem acostumado a comandar atenção em qualquer sala em que entrasse. Sim, senhor, Sr. Wellington. Marcus respondeu, afastando-se do piano. Tudo deve estar pronto para a apresentação desta noite. Wellington aproximou-se do palco, verificando seu relógio de ouro com o ar praticado de alguém cujo tempo é medido em milhões de dólares. Excelente. O maestro deve estar chegando em breve para seu teste de som. Enquanto Wellington falava, vários outros membros do conselho e grandes doadores começaram a entrar no salão para a recepção pré-evento. Marcus reconheceu muitos deles de seus 2 anos trabalhando no local. Titãs da indústria, artistas celebrados e figuras da sociedade cujos nomes apareciam regularmente nas seções de negócios e cultura do jornal. Sabe, Marcus, disse Wellington, um toque de diversão entrando em sua voz enquanto ele apontava para o piano. Eu sempre me perguntei se algum de nossa equipe tem talentos musicais ocultos. Você toca alguma coisa? Marcus sentiu suas bochechas esquentarem ligeiramente com a pergunta. Um pouco, senhor. Nada profissional. Os olhos de Wellington se ergueram com interesse. Sério? Que tipo de coisas você consegue tocar? Antes que Marcus pudesse responder, Wellington havia se virado para se dirigir à multidão crescente de convidados elegantemente vestidos. Senhoras e senhores, ele chamou, sua voz ecoando facilmente através do salão acusticamente perfeito. Acabei de descobrir que nosso membro da equipe de limpeza Marcus aqui afirma ter algumas habilidades no piano. De que vocês acham de termos um pouco de entretenimento antes do show real começar? Um murmúrio de interesse divertido ondulou pela multidão. Marcus sentiu seu estômago afundar ao perceber que Wellington estava tratando isso como uma novidade. Um pouco de entretenimento leve para divertir os patronos ricos antes que a música séria começasse. Sr. Wellington, Marcus disse calmamente, não acho que isso seria apropriado. Estou aqui para trabalhar, não para me apresentar. Bobagem. Wellington declarou, claramente apreciando o que ele via como diversão inofensiva. É uma gala, afinal de contas. Todo mundo deveria contribuir para o entretenimento. Além disso, com que frequência conseguimos ouvir o que nossa equipe de manutenção pode fazer com um piano de 2 milhões de dólares? A multidão riu apreciativamente do comentário de Wellington, e Marcus pôde ver que várias pessoas já estavam pegando seus telefones para gravar o que assumiam seria um espetáculo divertido. Um zelador da classe trabalhadora
tentando tocar música clássica para uma audiência de sofisticados culturais. Marcus olhou para o mar de rostos expectantes, muitos usando expressões de diversão condescendente, e sentiu algo mudar dentro dele. Essas pessoas o viam como uma curiosidade, uma fonte de entretenimento que daria uma boa história em seu próximo coquetel. Eles não faziam ideia de quem ele realmente era, ou do que havia sacrificado para estar ali naquele uniforme de zelador. O que você gostaria que eu tocasse? Marcus perguntou, sua voz firme apesar da aceleração de seu coração. Wellington sorriu e gesticulou grandiosamente em direção ao piano. Surpreenda-nos. Toque o que você acha que impressionará esta distinta plateia. Marcus caminhou lentamente até o banco do piano, seu pano de limpeza ainda agarrado em uma mão. Ele o colocou cuidadosamente de lado e se sentou, ajustando o banco à altura adequada, com movimentos que eram automáticos após anos de prática. Suas mãos encontraram sua posição familiar acima das teclas. E por um momento, Marcus permitiu-se lembrar quem ele havia sido antes que a vida o forçasse a escolher entre seus sonhos e suas responsabilidades como pai. Marcus começou a tocar o noturno, em mi bemol maior de Chopin, Opus 9, número 2. As primeiras notas flutuaram pelo salão de concertos com uma clareza e beleza que imediatamente transformou a atmosfera de expectativa divertida para algo próximo de reverência. Os dedos de Marcus moviam-se pelas teclas com a graça fluida de alguém que havia passado inúmeras horas aperfeiçoando sua técnica, trazendo cada nuance da composição delicada e emocionalmente complexa de Chopin. À medida que a peça progredia, a multidão caiu completamente silenciosa. As expressões de diversão condescendente desapareceram de seus rostos, substituídas por surpresa genuína e admiração crescente. Este não era um zelador tropeçando em uma melodia simples. Este era um músico treinado executando uma das peças mais amadas do repertório clássico, com habilidade profissional e profunda compreensão emocional. Marcus perdeu-se na música, sentindo a familiar alegria de expressão artística que ele havia negado a si mesmo por tanto tempo. Este era quem ele realmente era por baixo do uniforme de zelador. Um pianista classicamente treinado que havia desistido de sua carreira performática para fornecer estabilidade para sua filha depois que sua esposa morreu em um acidente de carro 4 anos. Antes, Wellington ficou paralisado, observando as mãos de Marcus dançarem pelo teclado, com uma habilidade que deixava claro que isso não era algum hobby oculto, mas treinamento musical sério. A expressão do CEO havia mudado de condescendência divertida para algo próximo de espanto, ao perceber que estava testemunhando algo extraordinário. Quando Marcus terminou o noturno, o silêncio no salão foi profundo. Por um longo momento, ninguém se moveu ou falou, como se tivessem medo de que qualquer som pudesse quebrar o encanto que havia sido lançado pela música. Então Wellington começou a aplaudir, lentamente no início, depois com crescente entusiasmo. O resto da multidão seguiu, seus aplausos aumentando para uma ovação de pé, que ecoou pelo salão de concertos com apreciação genuína, em vez de obrigação educada. Marcus levantou-se do banco do piano, seu rosto corado com a emoção de ter compartilhado seu dom publicamente pela primeira vez em anos. Ele olhou para a multidão de pessoas ricas e poderosas, que agora o viam como algo diferente de equipe de serviço invisível. Marcus, disse Wellington, aproximando-se do palco com uma expressão que continha respeito renovado. Isso foi absolutamente extraordinário. Onde você aprendeu a tocar assim? Me formei no New England Conservatory há 12 anos, Marcus respondeu calmamente. Eu estava construindo uma carreira como pianista performático quando minha esposa morreu, e me tornei um pai solteiro. Eu precisava de uma renda estável e horários confiáveis. Então aceitei este emprego para ter certeza de que poderia prover para minha filha. A multidão murmurou com compreensão e simpatia enquanto processava essa informação. Essas eram pessoas que entendiam sacrifício e escolhas difíceis, mesmo que a maioria de seus sacrifícios envolvesse decisões de negócios, em vez de escolher entre sonhos e responsabilidades familiares. Marcus. Wellington continuou.
Preciso perguntar, por que você nunca mencionou seu histórico musical? Nós sediamos dezenas de eventos aqui todos os anos que poderiam se beneficiar de alguém com seus talentos. Marcus olhou para a audiência de filantropos e líderes empresariais elegantemente vestidos. Depois de volta para Wellington. Sr. Wellington, quando você está tentando sustentar uma criança pequena com um salário de zelador, você aprende a focar em manter seu emprego em vez de pedir tratamento especial. Eu nunca quis que ninguém pensasse que eu não estava levando meu trabalho aqui a sério. Wellington acenou lentamente, claramente processando as implicações do que Marcus havia compartilhado. Marcus, você estaria disposto a tocar mais uma peça? Algo de sua própria escolha. Marcus considerou o pedido, então sentou-se de volta ao piano. Desta vez ele tocou Where on the G-String de Bach, uma peça que havia sido a canção de ninar favorita de sua filha Emma, quando ela era mais nova. Enquanto a melodia assombrosamente bela preenchia o salão de concertos, Marcus pensou em Emma, que estava passando a noite com sua vizinha, Sra. Patterson, provavelmente fazendo lição de casa, e ansiosa para ouvir sobre o dia do papai quando ele chegasse em casa. A música parecia tocar algo profundo nos corações de todos os presentes. Wellington encontrou-se pensando em seus próprios filhos, agora crescidos e bem-sucedidos, mas de alguma forma distantes do homem que havia trabalhado tão duro para prover para eles. Vários outros membros da audiência enxugaram lágrimas enquanto eram lembrados de suas próprias famílias e dos sacrifícios que o amor às vezes requer. Quando Marcus terminou a peça de Bach, Wellington subiu ao palco e dirigiu-se à multidão. Senhoras e senhores, acho que acabamos de testemunhar algo notável. Viemos aqui esta noite para apoiar as artes e celebrar a excelência musical. E descobrimos que um dos músicos mais talentosos de nossa cidade tem trabalhado entre nós sem ser reconhecido por 2 anos. Wellington voltou-se para Marcus. Marcus, gostaria de fazer uma oferta. A Fundação Thornfield está preparada para estabelecer um fundo de bolsas de estudo completo que permitirá que você retorne às apresentações enquanto mantém segurança financeira para você e sua filha. Queremos apoiar artistas como você, não forçá-los a escolher entre seus dons e suas famílias. Marcus sentiu lágrimas brotarem em seus olhos ao perceber o que Wellington estava oferecendo. A chance de retornar à carreira que ele amava sem sacrificar sua capacidade de cuidar de Emma. Sr. Wellington, isso é incrivelmente generoso. Mas preciso perguntar, e quanto à minha filha? Ela é minha primeira prioridade. E qualquer acordo precisaria me permitir ser o pai que ela precisa. Marcus, qualquer pai que sacrificaria seus sonhos pelo bem-estar de seu filho é exatamente o tipo de pessoa que queremos apoiar. Vamos elaborar uma agenda que coloque sua filha em primeiro lugar, enquanto permite que seu talento floresça. 6 meses depois, Marcus estava se apresentando regularmente com a Orquestra Sinfônica da cidade e dando recitais solo no Thornfield Hall. Emma comparecia a muitas de suas apresentações, sentando-se na primeira fila com um sorriso orgulhoso, enquanto assistia seu papai compartilhar seu dom com o mundo. O uniforme de zelador havia sido substituído por traje de concerto, mas Marcus nunca esqueceu a lição que havia aprendido naquela noite. Que o verdadeiro valor não é determinado por títulos de emprego ou status social, mas pelo amor que mostramos por nossas famílias e pela coragem que encontramos para compartilhar nosso eu autêntico com o mundo. Wellington mantinha uma fotografia em seu escritório daquela primeira noite, mostrando Marcus ao piano em seu uniforme verde-oliva, um lembrete de que as pessoas mais extraordinárias muitas vezes estão escondidas à vista de todos, esperando que alguém veja além da superfície para reconhecer os dons que residem por baixo. E Emma, agora com 7 anos, diz a todos que a ouvirem que seu papai é o melhor pianista do mundo inteiro. Não porque ele se apresenta em salões de concertos sofisticados, mas porque ele desistiu de tudo para cuidar dela, e então encontrou uma maneira de seguir seus sonhos sem nunca decepcioná-la.